Chegou a hora de falarmos sobre o Grupo B do futebol feminino na Olimpíada de Paris. Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo para o canal. Dessa vez o destaque vai para Estados Unidos, Zâmbia, Austrália e Alemanha, as 4 seleções que compõem o Grupo B da Olimpíada. Nesse vídeo trarei informações gerais sobre as seleções, convocação e também esquema tático predominante. E no final, o que a gente pode esperar do desfecho nesse grupo B? As previsões, né? Que às vezes acontecem algumas zebras. Antes da gente começar, só queria deixar o aviso. Já tem vídeo do grupo A aqui, analisando, né? Aqui no canal Amanda Viana. E se você tá vendo esse vídeo no dia 24 de julho, nessa quarta-feira, fiquem ligados, teremos live hoje aqui no canal, às 20 horas de Brasília, para analisar o grupo C, o grupo da seleção brasileira, e também dar uns pitacos finais antes do início dos Jogos Olímpicos. Queria pedir a você também para se inscrever aqui no canal, deixa o like, se possível compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas e ative o sininho, as notificações, porque quando pintar vídeo novo aqui, você fica sabendo em primeira mão. Então bora lá! Vamos começar com a seleção estadunidense, treinada por Emma Hayes, que vai para o seu primeiro grande torneio no comando de uma seleção. A Emma Hayes, que vinha treinando clubes na sua carreira, finalizou a sua passagem pelo Chelsea em junho agora de 2024 e assumiu de forma definitiva a seleção dos Estados Unidos, que nos últimos meses vinha sendo dirigida de forma interina pela auxiliar técnica Twyla Kilgore, né? Depois da saída do Vlatko Andonovski, após a performance ruim na Copa do Mundo, a Kilgore ficou aí como essa interina tampão no cargo. E o que a gente pode esperar em termos táticos da seleção dos Estados Unidos? A Emma Hayes tem adotado um esquema mais próximo ao 4-3-3 mesmo, que já é um esquema muito frequente na seleção, historicamente, né? E ela tem tentado repetir algumas escalações até para começar a criar um pouco mais de entrosamento entre o time, porque uma das dificuldades dos Estados Unidos está justamente nessa montagem do coletivo, natural. O time passa por uma renovação nesses últimos anos, agora passando por uma troca de comando, troca recente, com poucos treinamentos e, lógico, as jogadoras precisando se adaptar a um novo estilo, a novas ideias, a comissão técnica conhecendo as atletas, também a forma como elas serão potencializadas. Então, a Hayes tem tentado repetir, especialmente ali, diversos nomes no 11 inicial. Desse 4-3-3, eu queria destacar uma variação na fase ofensiva. Muitos momentos a gente olha para o campo e às vezes a gente vê os Estados Unidos com 3 defensoras quando está com a bola. O que acontece aqui? A Hayes gosta de ter uma lateral ficando um pouco mais com as zagueiras e a escolhida tem sido a Emily Fox pela direita, ou a Casey Kruger quando faz essa função, para ficar ao lado ali da Tierna Davidson e da Naomi Girma para liberar a lateral esquerda, normalmente Diana Nice-Wonger ou Crystal Dunn. Então acho que isso é algo que a gente pode ver com mais frequência nesses Jogos Olímpicos. E aí agora já puxando a convocação para a gente falar de algumas atletas aqui. As 18 convocadas, as 4 suplentes. Estados Unidos teve um corte, né? A Catarina Macario lesionada, sai das 18, entra nas 18 a Lynn Williams e quem entra na lista de suplência é a defensora Emily Sams. A entrada da Lynn Williams, eu acho que tem muito mais a ver com a questão de experiência e também do ganho defensivo no ataque que ela traz. É uma jogadora que pressiona muito bem defesas adversárias. Acho que há uma lacuna em termos de criatividade nesse meio, que poderia ter sido preenchida com a saída da Macario, com a Croy Bethune. Mas a opção da Emma Hayes foi por manter a Bethune na lista de suplentes e a perda da Macario é importante aqui, porque é uma jogadora que é capaz de jogar no meio, no ataque, jogar centralizada e tem a confiança da Hayes. Passou muito tempo aí no Chelsea, né? Ainda que sem entrar em campo porque recuperava de lesão, mas conhecendo as ideias da treinadora. O meio-campo tem sido, acho que, o principal problema dessa evolução dos Estados Unidos, acho que nos últimos anos, mas nesse recorte de Emma Hayes no comando. Ela tem buscado repetir a formação com a Sam Coffey como primeiro volante, a Lindsay Horan como a segunda e a Rose Lavelle ali
como a terceira meio-campista. Eu imagino que esse trio, na cabeça dela, depois de perder a Macario, acho que vai ser o trio titular, ao menos para começar os Jogos Olímpicos. Tem o fator físico da Rose Lavelle, que é um dificultador, é uma jogadora que se machuca muito, mas ainda não linkou, ainda não clicou esse meio-campo. Uma certa dificuldade de defender. A Sam Coffey é uma atleta que costuma varrer alguns espaços, mas ela é um pouco mais lenta e a Horan é um pouco mais lenta, então às vezes quando enfrenta equipes com transições mais rápidas, isso acaba sendo um problema. Mas com a bola, a equipe ainda não conseguiu fluidez. Muitas vezes tem uma posse muito grande, mas os adversários fecham as passadoras ou os adversários vêm com linhas mais baixas e a seleção estadunidense tem enfrentado uma certa dificuldade para essa progressão e para a criação em alguns momentos. Uma outra dificuldade está em finalização, aproveitar as chances. O trio de ataque, Mallory Swenson, a Sophie Smith e a Trinity Rodman, têm perdido algumas oportunidades claras, que poderiam deixar ali os placares um pouco mais tranquilos para a equipe. Quando a gente fala de zaga, a Emma Hayes parece que está confiando bastante no quarteto de Emily Fox, Tierna Davidson, Naomi Girma e Jenna Nice-Wonger. Eu acho que tem boas chances aí desse ser o quarteto titular na zaga, com a Alyssa Neher, super experiente, no gol. Ponto forte desse time, sempre, bola aérea. É um ponto que destrava muitos jogos complicados para os Estados Unidos, assim como as transições. São atletas que têm uma transição ofensiva muito forte, um jogo muito vertical, ataca a profundidade, parte para cima, né, ali nas costas da zaga com muita facilidade. Defensivamente, é um time que acho que por essa falta de conexão ainda entre os setores tem sofrido nas transições defensivas em alguns momentos e segue com os problemas que são crônicos já de bola aérea defensiva. Principais destaques. Aqui eu pontuo algumas peças experientes, como a Alyssa Neher, a Lindsay Horan e a Rose Lavelle, acho que mais pela questão da experiência, mas os destaques que me empolgam mais são os destaques mais jovens. Naomi Girma, Sophia Smith, Mallory Swenson. E aí eu coloco como duas possibilidades de surpresa assim, positiva, Jaden Shaw e Jenna Nice-Wonger, que são duas atletas que têm jogado muito bem pela seleção. Para a gente fechar esse tópico dos Estados Unidos, aqui um assunto que é um assunto que tem dado muito o que falar nesses últimos meses, envolvendo a meio-campista Corbin Albert, do PSG. Nas suas redes sociais, alguns meses atrás, a Albert compartilhou alguns posts que tinham teor transfóbico e homofóbico, e isso gerou um mal-estar muito grande dentro da seleção, um mal-estar muito grande também com torcedores, e assim, realmente é uma conduta que tem que ser, é uma conduta lamentável, uma conduta que não pode acontecer. Ela chegou a soltar um pedido de desculpas, mas sinceramente eu achei um pedido muito raso, ficou ali tudo muito protocolar. E desde então, a gente vai puxando, né, o feeling em declarações de jogadoras, a Emma Hayes tentando colocar panos quentes, a torcida vaiando muito a Corbin Albert nos amistosos. Então acho que esse é um ponto que pode trazer alguma instabilidade para a seleção estadunidense nos Jogos Olímpicos, e reforço aqui, uma conduta abominável, essa da Albert, uma conduta intolerante que não pode acontecer de forma alguma. Vamos passar então para a próxima seleção desse grupo, hora de falarmos sobre Zâmbia, as Cooper Queens, que vão para mais um grande torneio, né? Zâmbia que disputou a Olimpíada de Tóquio, disputou a Copa do Mundo de 2023 e agora chega na Olimpíada de Paris. É um elenco que tem um ataque fortíssimo, falarei rapidamente sobre esse ataque, mas primeiro vamos começar com um assunto que não é legal. Aqui eu deixo um alerta de gatilho para a gente falar sobre o treinador Bruce Moape da seleção. Não é de hoje que isso vem acontecendo. No período de Copa do Mundo essas notícias surgiram também. É um treinador que tem aí que recebeu diversas acusações de condutas impróprias no teor sexual, e são condutas que aconteceram, que essas denúncias de jogadoras, denúncias de assim, pessoas ligadas ali
ao dia a dia de Zâmbia. Então, isso vem acontecendo. E aí rolou uma matéria do jornal The Guardian revelando que o Moop está proibido de ficar sozinho, isolado com qualquer jogadora nessa Olimpíada de Paris. Então é uma situação lamentável para mim, que não pode acontecer esse tipo de insegurança, e é muito preocupante que as atletas de Zâmbia precisem lidar com isso no seu dia a dia de seleção há tanto tempo. E assim, a gente precisa de soluções, mas a gente precisa de soluções que sejam concretas. E não ficar só aí falando, passando panos quentes, como a Federação de Zâmbia tem feito nesses últimos anos. Agora, bora falar sobre campo, esquema predominante de Zâmbia. O que a gente tem visto no último ano, assim? É um time que gosta muito da formação 4-1-4-1. Ter uma primeira volante para proteger ali a entrada da sua área. Não, o lado defensivo não é o lado forte de Zâmbia, é uma defesa frágil, então busca ter uma primeira volante para tentar trazer um pouco mais de segurança. Mas a gente vê também variações de 4-2-3-1 em alguns momentos, 4-4-2 também já foi visto, mas acontece mais mesmo o 4-1-4-1. E aí, bora falar sobre essa convocação, nessa lista, que aí eu já trago algumas características principais desse time de Zâmbia. Não tem como a gente não mencionar o ataque, que acho que é o ponto alto dessa seleção, especialmente por causa de dois nomes. Bárbara Banda e Rachel Kundananji, as duas que são as transferências mais caras da história do futebol feminino. Kundananji a primeira, Banda a segunda. Vivem um grande momento, especialmente a Banda. A Emma Reis chegou até a comentar que para ela hoje a Banda, fisicamente e em momento técnico, é a melhor atacante do mundo, nesse momento, né, no caso, e tá fazendo realmente uma grande temporada pelo Orlando Pride. E a força desse time está na transição ofensiva para ligar as jogadas para essas jogadoras. Lançamento em profundidade, troca de passes veloz, um jogo mais vertical, roubou a bola, tentar trabalhar com velocidade para encontrar a defesa adversária mais desguarnecida e para que essas atletas possam mapear os espaços e com a sua velocidade, com as arrancadas muito fortes, conseguir criar jogadas de perigo. Então é um time que está pronto para armar contragolpes. Esse é o objetivo de Zâmbia nas principais jogadas quando recupera ali a bola. É uma equipe que também, em alguns momentos, gosta de pressionar ali. Perdeu a bola, tenta pressionar rápido no primeiro momento para roubar a bola, mas se vê que isso não é possível, retorna para baixar um pouco mais o bloco e não ter a defesa tão exposta. Então isso acaba variando dependendo aí do estágio da partida. Em termos de fragilidades, acho que a questão defensiva é um grande problema, como eu falei. Jogadas aéreas, jogadas também nas costas da zaga, o intervalo zagueira-lateral. É uma defesa muito jovem, é uma defesa que, assim, na Copa do Mundo já era jovem, segue maturando ainda. A média de idade das defensoras zambianas é de 21,8, né? Ou seja, uma média menor do que 22 anos. Então é natural que a seleção zambiana cometa alguns erros. Isso faz parte desse processo de evolução. Os principais nomes, citei a Banda, citei a Kundananji. A Banda acho que vale mencionar também, né, que na Olimpíada anterior ela marcou 2 hat-tricks na primeira fase. A Banda não furou a seleção brasileira, mas marcou hat-trick contra a Holanda, marcou hat-trick contra a China. Vale destacar também Grace Chanda ali no meio campo, a Helen Chanda, são dois nomes importantes também nessa fase ofensiva das Super Queens. E aí, vamos passar então agora para a próxima seleção desse grupo. Vamos de Austrália, treinada por Tony Gustafsson. A Austrália que tem um desfalque importante, que é a da Kerr, segue recuperando da lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Em termos de esquema tático aqui da Austrália, o predominante que temos visto, especialmente sem a Kerr, é o 4-4-2, mas o Gustafsson ele gosta de muitas variações ao longo das partidas. Então ele utiliza ali um 4-2-3-1 em alguns momentos. A gente já viu a Austrália atuar em linha de 3, a gente já viu a Austrália atuar no 4-3-3, mas o 4-4-2 tem sido mais frequente mesmo. Vamos falar então sobre convocação, porque aqui acho que tem um nome que apareceu recentemente, né, desde ali o pré-olímpico asiático, que é a Michelle Heyman, que retorna à seleção. Ela é uma centroavante muito experiente, 36 anos, forte no jogo aéreo e forte no pivô. E aí eu acho que a inclusão dela nessa lista
é muito mais para tentar furar algumas defesas mais fechadas quando o jogo não tá saindo, porque a Austrália tem tido alguns problemas de criação de jogadas, tá sendo muito previsível em alguns momentos. Então a Michelle Heyman chega nessa equipe com uma solução para chuveirinho na área, algum pivô. Então o Gustafsson trouxe ela nesse ano de 2024 de volta para a seleção. Aqui eu vou destacar a Mary Fowler, que fez uma grande Copa do Mundo e teve uma temporada, especialmente o 2024 dela pelo Manchester City, brilhante. A Fowler está chamando cada vez mais a responsabilidade. Só que na seleção, o encaixe dela ainda não está perfeito. Eu acho que é muito por essa questão do Gustafsson ainda buscar o encaixe perfeito para todo mundo sem a Kerr. É um time que conseguiu evoluir bem durante o Mundial, lógico, a sua torcida empurrando, mas ainda tem dificuldade ainda de coesão entre os setores, de ser um time um pouco mais consistente nos 90 minutos. Eu acho que um sucesso da Austrália nessa Olimpíada passa muito pela Mary Fowler. Há uma força grande pelos lados do campo em termos de velocidade, com a Hayley Haas, o Caitlin Ford e também com a Courtney Vine. Fisicamente é uma seleção que algumas peças preocupam. A Ford e a Steph Catley vêm de lesões recentes. A Katrina Gorry, meio-campista, que fez uma ótima Copa ao lado da Kyra Cooney-Cross e também fez uma boa temporada pelo West Ham. Ela terminou a temporada lesionada, então fisicamente ainda é uma dúvida. A Ellie Carpenter, que é uma referência pelo lado direito defensivo nessa seleção, não teve um bom ano no Lyon, então acho que é um ponto aí que pode ser de oscilação. Um grande destaque da equipe é a goleira Mackenzie Arnold. Defendeu muitos pênaltis na Copa, defendeu pênaltis por seu clube, tem conseguido ser mais consistente na seleção, então um nome para a gente ficar de olho. Para a gente fechar esse grupo B, vamos com a seleção da Alemanha, a seleção que está com um treinador tampão nessa Olimpíada, né? O Horst Hrubesch, ele que substituiu Martina Voss-Tecklenburg, e depois de Paris o time será treinado pelo Christian Wulff. O Hrubesch, ele conseguiu uma recuperação de confiança dessa equipe, que arrancou ali na Nations League para buscar a classificação para os Jogos Olímpicos. Vale lembrar que a Alemanha não esteve presente na Olimpíada de Tóquio, mas foi campeã olímpica aqui no Brasil, Rio 2016. A Alemanha teve uma baixa considerável, aqui já vou trazer a convocação rápido para falar da ausência de Lena Oberdorf, a referência técnica desse time, a melhor jogadora de defesa dessa equipe, seja no meio campo ou na zaga. Rompeu o ligamento cruzado anterior e teve também outras lesões ligamentares no joelho. Recentemente acabou cortada, então entra Janina Minge nesse meio campo, mas não tem as mesmas características defensivas. A Mindy é uma jogadora que pode atuar um pouco mais recuada, mas ela é mais forte no apoio, ali como uma segunda ou terceira meio campista. E aí, esse desfalque defensivo é uma preocupação, porque a Alemanha tem muitas dificuldades defensivas, é um time que acaba exposto em diversos momentos, exposto a jogadas em profundidade, é uma zaga lenta, há um buraco, às vezes, entre o meio-campo e a defesa, e também uma dificuldade de saída de bola quando pressionada. Para a gente poder continuar falando sobre a convocação, eu preciso destacar as pontas, que eu acho que é o principal ponto de brilho, vamos dizer assim, da Alemanha nesses últimos jogos. Julie Brandt, Clara Bull e Vivian Endemann. A Endemann fez uma grande temporada pelo Wolfsburg, até uma aposta minha aqui de surpresa nessa Olimpíada. Eu acho que ela pode ser uma das surpresas, então vale a gente ficar de olho. E lógico, temos que mencionar a experientíssima Alex Popp, que pode ser uma alternativa no ataque e no meio campo. Lea Schuller, alternativa para gols também, né? A Lea Schuller ser uma expectativa para balançar as redes. Sjoeke Nusken, que fez uma grande temporada no Chelsea, pode ser a substituta da Oberdorf, ao lado ali, quem sabe, da Elisa Sams. E no gol, Merle Froms, em Katrin Berger. Acho que qual for a goleira, a Alemanha estará bem servida. A Berger vem num grande momento. A Froms teve uma temporada de oscilação, mas é para mim uma das melhores goleiras do mundo. Então, são jogadoras aí de confiança. Passar rapidamente sobre a principal disposição tática da equipe. O Hrubesch, ele vem testando algumas formações. Ultimamente temos visto muito o time no 4-4-2 ou no 4-2-4, né? Porque sempre com 4 jogadoras muito ofensivas. Há uma força ofensiva? Há, mas há um desequilíbrio defensivo. Então, acho que equilíbrio é uma palavra que vai precisar ser
integrada pela seleção alemã para conseguir avançar nessa Olimpíada de Paris. Ele utilizou também em outros momentos um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, mas esse 4-4-2 tem sido mais frequente nos últimos jogos. Bora falar então agora sobre o panorama. O que eu estou prevendo desse grupo B? E aí vou trazer o chaveamento aqui para a tela para a gente poder falar com um pouco mais de facilidade, porque eu acho que a seleção estadunidense, mesmo nesse processo de evolução com a Emma Hayes, é a favorita para terminar em primeiro do grupo, mas é um grupo com seleções em, vamos dizer assim, em construção. A Austrália também passa aí por dificuldades, como eu falei da questão da guerra, então acho que é um grupo aberto, mas vejo os Estados Unidos favorito para terminar em primeiro. O primeiro jogo de fase de grupos já é a Austrália e a Alemanha, já é um jogo muito pesado para essas duas equipes, em busca ali de tentar ser um segundo colocado, porque pode ter um chaveamento mais possível com o segundo lugar do grupo A, porque o segundo do A cruza com o segundo do B. Então, ser segundo colocado aqui nesse grupo uma questão ruim, não, para falar a verdade. Zâmbia eu já vejo como a quarta força, é um time que ofensivamente tem possibilidades de incomodar todas as equipes da Olimpíada, não só desse grupo, mas da Olimpíada, mas defensivamente as fragilidades tendem a punir muito as Cooper Queens. Então acho que Zâmbia vai ter que ser um time muito efetivo no ataque e tentar ceder menos gols para quem sabe sonhar com uma classificação, quem sabe sonhar em ser um dos melhores terceiros, né? Lembrando que passam os dois melhores terceiros lugares. Mas eu acho aí que esse grupo B vai ser definido com Estados Unidos em primeiro, acredito em Alemanha em segundo e Austrália em terceiro, mas uma inversão das duas não será uma surpresa para mim. Pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse grupo B, o que vocês acham que vai acontecer. E novamente lembrando, tem conteúdo olímpico aqui no canal Amanda Viana, então fique de olho nessa cobertura que eu vou trazer por aqui. Até a próxima e valeu!